Na noite de 7 de abril de 2026, enquanto o relógio se aproximava da meia-noite em Washington, o presidente Donald Trump publicou no Truth Social uma mensagem que misturava alívio e fanfarronice. Suspendia os bombardeios sobre o Irã por 2 semanas. O motivo declarado: o Estreito de Hormuz seria reaberto ao tráfego marítimo de forma completa, imediata e segura. Horas antes, o mesmo Trump havia ameaçado que uma civilização inteira morreria se o Irã não cedesse. O tom mudou de forma abrupta, quase cômica, como se o peso da geografia tivesse finalmente imposto limites à retórica. O Estreito, aquela faixa estreita de água entre as montanhas áridas do sul do Irã e a península de Musandam, em Omã, não é apenas um corredor marítimo. É o gargalo por onde passa cerca de 1/5 do petróleo mundial, um ponto onde a estratégia se mede em milhas náuticas e não em tweets. O acordo, mediado pelo Paquistão, surge após mais de um mês de escalada que começou com ataques coordenados de Estados Unidos e Israel contra instalações nucleares e militares iranianas em fevereiro. Teherã respondeu fechando o estreito, lançando mísseis contra alvos regionais e transformando o Golfo Pérsico numa zona de alto risco. Navios-tanque parados, preços do barril disparando, cadeias de suprimento globais tensionadas. Agora, com o cessar-fogo bilateral, as delegações se preparam para se encontrar em Islamabad a partir de 10 de abril. Ambos os lados proclamam vitória. Trump fala em objetivos militares superados e caminho para uma paz duradoura no Oriente Médio. O Irã, por sua vez, celebra a sobrevivência do regime e apresenta um plano de 10 pontos como base para as negociações, incluindo não agressão mútua, direito ao enriquecimento nuclear e levantamento de sanções. Mas o que significa, na prática, essa pausa de 14 dias numa região onde a geografia dita as regras há séculos? O Estreito de Hormuz tem apenas 33 quilômetros na sua parte mais estreita, entre a ilha iraniana de Qeshm e a costa de Omã. Suas águas rasas e os canais de navegação confinados transformam qualquer bloqueio numa arma assimétrica poderosa. O Irã, mesmo com sua frota convencional desgastada pelos ataques, sempre soube explorar isso. Minas navais, barcos rápidos carregados de mísseis antinavio posicionados nas montanhas dos agros que descem até o litoral. Fechar o estreito não exige superioridade aérea. Basta criar dúvida suficiente para que seguradoras globais recusem coberturas e petroleiros fiquem ancorados em Bandar Abbas ou Fujairah. Julian Borger, correspondente sênior do Guardian para assuntos internacionais, captou bem o paradoxo. O cessar-fogo dá a Trump uma gratificação imediata, com o mercado se recuperando e o preço do petróleo caindo, mas é o Irã que entra nas conversas de Islamabad com a mão mais forte. Apesar dos danos físicos graves, o regime preservou seu estoque de urânio enriquecido e demonstrou que o controle do estreito é uma alavanca que nenhum bombardeio consegue neutralizar por completo. Peter Ricketts, ex-conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, reforça a ideia: o Irã emerge estrategicamente mais forte, mesmo sangrado. O regime sobreviveu e mostrou ao mundo o poder real de um ator regional que domina um choquepoint vital. Jennifer Kavanagh, diretora de análise militar do think tank Defense Priorities, vai além e é mais direta. Se Trump pretendia recuar, escolheu a pior forma possível. Elevou as apostas ao máximo, ameaçou destruição em escala civilizacional, e no fim, precisou negociar sob pressão econômica global. Para ela, trata-se de uma clara derrota estratégica para os Estados Unidos. A credibilidade militar americana foi abalada, e a percepção de poder dos Estados Unidos, enfraquecida. Não é exagero. A geografia do Golfo Pérsico, com suas bases americanas espalhadas em Catar, Bahrein e Emirados, sempre foi vulnerável a ataques assimétricos iranianos. Os mísseis balísticos e de cruzeiro de Teherã, mesmo em número reduzido após os ataques iniciais, ainda representam risco para instalações como a Udeid, a maior base aérea dos Estados Unidos na região. Do lado iraniano, o cálculo é pragmático. O Conselho Supremo de Segurança Nacional confirmou o cessar-fogo, mas com condições claras: coordenação das Forças Armadas para a reabertura do estreito, liberação de navios retidos e o plano de 10 pontos como referência. Esse documento inclui pacto de não agressão, direito ao enriquecimento pacífico, retirada de tropas americanas da região, reparações e fim das sanções. Não se trata de rendição. É uma demonstração de que o regime, apesar da pressão militar, manteve capacidade de barganha. Suzanne Maloney, vice-presidente e diretora de política externa da Brookings Institution,
observou em entrevista recente que o Irã agora tem espaço para reconstruir capacidades militares no médio prazo, desde que o cessar-fogo se estenda. A resiliência iraniana, forjada em décadas de sanções e isolamento, não se dissolve com 2 semanas de trégua. Israel, por sua vez, ocupa uma posição desconfortável. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apoiou o cessar-fogo com o Irã, mas excluiu explicitamente o Líbano, onde as operações contra o Hezbollah continuam intensas. O premier paquistanês Shehbaz Sharif afirmou que o acordo abrange tudo, inclusive o Líbano, mas Tel Aviv rejeitou de imediato. Aqui a geografia volta a falar alto. O Líbano, com sua fronteira sul-montanhosa e o Vale do Becaia, serve de plataforma para o Hezbollah, que mantém arsenal de foguetes capaz de atingir o centro de Israel. Enquanto o foco global está no Golfo, a guerra de atrito no norte de Israel segue, lembrando que o conflito iraniano não é isolado. É parte de um arco maior que vai do Mediterrâneo ao Golfo, passando por Síria e Iraque. Analistas do Chatham House, em avaliação preliminar, destacam as implicações para aliados americanos na região. A Arábia Saudita e os Emirados, que dependem do estreito para suas exportações, respiram aliviados com a reabertura. Mas a confiança na proteção americana foi abalada. O que acontece se o Irã, durante as negociações, retarda a abertura total ou impõe pedágios disfarçados? A memória histórica é longa. Em 1980, durante a Guerra Irã-Iraque, o estreito já foi palco de confrontos que envolveram minas e ataques a petroleiros. Hoje, com drones e mísseis de precisão, o risco é multiplicado. Do ponto de vista estratégico americano, o cessar-fogo representa um recuo tático necessário. Os objetivos declarados incluíam degradar o programa nuclear iraniano, reduzir estoques de mísseis e enfraquecer as redes de proxies. Relatórios do CSIS indicam que os ataques conseguiram danos significativos na infraestrutura iraniana, mas não eliminaram a capacidade de reconstrução. O Irã tem capital humano e conhecimento técnico suficientes para retomar o trabalho assim que a poeira baixar. Mona Yacoubian, do CSIS, em comentários recentes, enfatiza que o cessar-fogo abre janela para negociações substantivas, mas adverte que sem definição clara de objetivos de longo prazo, o risco de retomada da escalada permanece alto. Aqui entra o ceticismo filosófico que a história do Oriente Médio impõe. Quantas vezes vimos acordos temporários serem celebrados como vitórias definitivas? O acordo nuclear de 2015, rasgado por Trump em 2018, é o exemplo mais recente. A geografia não muda. As montanhas do Elburz ao norte, o deserto de Dasht e-Kavir no centro e o litoral rochoso do sul formam uma fortaleza natural que favorece a defesa iraniana. O regime, acostumado a sobreviver a pressões externas desde a Revolução de 1979, transformou a resiliência em doutrina. Fechar o estreito foi uma jogada de alto risco, mas eficaz. Expôs a dependência global do petróleo do Golfo e forçou Washington a negociar antes que o impacto econômico se tornasse catastrófico. Trump, em seu estilo característico, declarou que terça-feira foi um grande dia para a paz mundial e vislumbrou uma era dourada no Oriente Médio. A ironia não passa despercebida. O mesmo líder que ameaçava a obliteração total agora fala em acordo definitivo. A realidade, porém, é mais prosaica. O cessar-fogo é frágil por definição. Qualquer incidente no Líbano, atraso na reabertura do estreito ou provocação em águas internacionais pode romper o frágil equilíbrio. As forças armadas iranianas já anunciaram que coordenarão a passagem de navios, mas mantêm as mãos no gatilho. O Pentágono, por sua vez, confirmou que forças americanas permanecem prontas para retomar operações se necessário. Do ângulo econômico, o alívio é palpável. Mercados globais reagiram com alta nas bolsas e queda nos preços do petróleo. Mas isso mascara problemas estruturais. A China, maior importadora de petróleo do Golfo, observou os eventos com atenção. Pequim tem interesse em estabilidade, mas também em enfraquecer a influência americana na região. A Rússia, aliada de Teherã, ganha com qualquer prolongamento de tensão que eleve preços energéticos. A Europa, ainda dependente de rotas alternativas após a guerra na Ucrânia, vê no cessar-fogo uma oportunidade para diversificar, mas sabe que o risco persiste. Para historiadores e especialistas em relações internacionais, o episódio revela padrões antigos. O poder militar convencional americano é esmagador, mas a assimetria geográfica e a guerra híbrida iraniana nivelam o campo. Os ataques iniciais danificaram instalações em Natanz, Fordow e outras, mas o estoque de urânio enriquecido,
estimado em níveis suficientes para múltiplas ogivas, não foi completamente neutralizado. O Irã manteve capacidade de barganha nuclear, que agora usa como ficha nas negociações de Islamabad. Trump pode alegar que quase todos os pontos de discórdia foram resolvidos, mas o plano iraniano de 10 pontos sugere que as concessões serão duramente negociadas. Michael Young, do Carnegie Endowment for International Peace, destacou o papel central do Paquistão como mediador, com apoio de Turquia e Egito, e influência chinesa sutil. Islamabad, com sua fronteira compartilhada com o Irã e laços profundos com Washington, ocupou uma posição única. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif não só propôs o framework como convidou as delegações para a capital paquistanesa. Essa mediação evita o constrangimento direto entre adversários e cria espaço para a diplomacia de bastidores. No entanto, o sucesso depende de confiança mútua, algo escasso após semanas de ameaças existenciais. O ceticismo filosófico surge inevitável. A guerra moderna no Oriente Médio não se resolve com vitórias decisivas. É um jogo de sombras, onde a geografia impõe humildade aos estrategistas. O Golfo Pérsico, com suas ilhas fortificadas, correntes imprevisíveis e proximidade de megacidades como Dubai e Abu Dhabi, transforma qualquer conflito em ameaça global. O Irã, com sua população de mais de 90 milhões e território vasto, não pode ser subjugado facilmente. Os Estados Unidos, com suas linhas de suprimento estendidas e bases expostas, descobrem os limites do poder projetado. Nas próximas 2 semanas, as conversas em Islamabad testarão essas dinâmicas. A delegação americana, possivelmente liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, enfrentará contrapartes iranianas endurecidas pela experiência recente. Questões centrais permanecem abertas: o futuro do programa nuclear, o status das sanções, a presença militar estrangeira no Golfo, o apoio a proxies regionais. O plano iraniano de 10 pontos serve como rascunho, mas Trump insiste que muitos pontos já foram acordados em sua própria proposta de 15 pontos. A divergência nas narrativas já indica o terreno minado à frente. Do ponto de vista militar, o Pentágono mantém postura cautelosa. O presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, afirmou que forças americanas estão prontas para retomar operações se ordenado. Isso não é retórica vazia. Porta-aviões no Golfo, esquadrões aéreos em bases regionais e submarinos nucleares garantem capacidade de resposta rápida. Mas o custo político e econômico de uma retomada seria alto. A opinião pública americana, cansada de intervenções prolongadas, pode não tolerar nova escalada sem justificativa clara. Para o leitor leigo interessado, o quadro pode parecer confuso, ameaças apocalípticas seguidas de acordo repentino. Na verdade, reflete a natureza da estratégia contemporânea. A geografia do Oriente Médio, com seus desertos, montanhas e rotas marítimas estreitas, sempre favoreceu o defensor astuto sobre o atacante convencional. O Irã explorou isso com maestria. Fechou o estreito, suportou os ataques e forçou negociação. Os Estados Unidos, apesar da superioridade tecnológica, descobriram que o poder aéreo e naval tem limites quando o adversário controla o terreno e o tempo. Israel, por sua vez, continua sua campanha no Líbano, onde o Hezbollah representa a ameaça existencial mais imediata. A exclusão do Líbano do cessar-fogo cria anomalia perigosa. Se o Hezbollah intensificar ataques, o Irã pode se sentir compelido a responder indiretamente, testando os limites do acordo. Netanyahu rejeitou a interpretação paquistanesa ampla, insistindo que a trégua se aplica apenas ao fronte iraniano. Essa fragmentação reforça a fragilidade do arranjo. Economicamente, a reabertura do estreito alivia a pressão sobre economias globais. Petroleiros que esperavam em fila ao largo de Fujairah ou no Mar da Arábia agora podem navegar. Mas a memória do fechamento de 38 dias ficará. Seguradoras elevarão prêmios, rotas alternativas ganharão atratividade e investimentos em energia renovável podem acelerar. A lição é clara: dependência excessiva de um único gargalo geográfico expõe vulnerabilidades sistêmicas. No plano mais amplo das relações internacionais, o cessar-fogo ilustra a multipolaridade atual. Nem Washington nem Teherã controlam sozinhos o destino da região. A China, com investimentos na nova rota da seda que passam pelo Paquistão e Irã, tem interesse direto. A Rússia, envolvida em sua própria guerra na Ucrânia, vê no Oriente Médio distração útil para o Ocidente. Países do Golfo, equilibrando alianças americanas com pragmatismo econômico, observam com cautela. O ceticismo filosófico, portanto,
não é pessimismo barato. É reconhecimento de que o poder, por mais esmagador que pareça, encontra resistências na geografia, na história e na vontade humana. O Irã não foi derrotado. Sobreviveu e barganha de posição relativamente fortalecida. Os Estados Unidos não obtiveram vitória decisiva. Recuaram para evitar custos maiores. A pausa de 2 semanas é pragmática, necessária para impedir colapso econômico global, mas carrega sementes de nova escalada. Nas ruas de Teherã, celebrações modestas marcaram o anúncio. Em Washington, o tom foi de triunfo contido. Em Tel Aviv, vigilância redobrada. A verdadeira prova virá nas salas de negociação de Islamabad, onde diplomatas tentarão transformar trégua temporária em algo mais duradouro. A geografia do Golfo, implacável, lembrará a todos os envolvidos que o mar não perdoa ilusões de grandeza. O que virá depois depende de humildade estratégica rara em tempos de polarização. Se o acordo evoluir para pacto mais amplo, incluindo garantias de segurança mútua e normalização regional, poderá marcar ponto de inflexão. Se fracassar, como tantos antes, reforçará o ciclo de violência que define o Oriente Médio há décadas. Por ora, o estreito reabre, os tanques navegam e o mundo respira aliviado. Mas a paz verdadeira exige mais que 2 semanas de silêncio nas armas. Exige compreensão profunda dos contornos físicos e históricos que moldam o conflito. Em última análise, o episódio revela os limites da abordagem maximalista. Trump elevou o tom, ameaçou o impensável e recuou quando a realidade impôs contas. O Irã resistiu, adaptou-se e manteve alavancas essenciais. Especialistas como Borger, Riquetes e Kavanagh captaram o essencial. O que parece vitória tática pode esconder custo estratégico alto. A geografia do Estreito de Hormuz, com suas águas turquesa e montanhas áridas ao fundo, serve de lembrete silencioso. O poder flui pelas rotas marítimas, e quem as controla, mesmo temporariamente, dita o ritmo da história. As próximas semanas dirão se essa pausa foi o início de algo novo ou apenas adiamento inevitável. Historiadores futuros olharão para 7 de abril de 2026 não como momento de glória unilateral, mas como exemplo clássico de como a estratégia se curva diante da geografia e da resiliência humana. O Golfo espera, paciente, o próximo capítulo.